Uou! Tá começando mais um episódio do PQI por quem invisto em uma tese, uma ação, papo retíssimo, e a gente vai falar hoje sobre um dos ativos aí, talvez entre os mais polêmicos da nossa Bolsa Brasileira, porque já foi uma das teses controversas, porém queridas do mercado, depois ficou esquecido, tá dentro de um setor que deve passar aí por bastante desafio, né, por conta da questão macro, né, e a gente, enfim, queria ouvir muito sobre o ativo que é a Via Varejo, né, e aí para a gente conversar sobre isso, ali a gente entrou dentro do mundo, se engrenou no mundo do condado, no mundo da península, e achamos uma pessoa que entende muito e que está otimista com o papel, com o ativo, que é o Rafael Bevilacqua. Que nome bonito. Aliás, ele tá aqui nesse estúdio maravilhoso que eles têm ali na Levante, né? Primeiro que ele colocou a gente aqui no Stock Pickers numa saia justa, né? Porque agora o meu ambiente aqui perdeu bastante. Tá parecendo que ele tá aí num grande canal de TV aqui, quase um repórter. Rafa, seja bem-vindo e seguindo o nosso padrão, quem é você no mercado em 30 segundos? Fala, Lucas. Cara, obrigado, Colasso. Cara, agradeço a oportunidade. Cara, eu sou economista, fiz FEA USP, estou desde 2008 no mercado. Entre 2008 e 2016 trabalhei no buy-side, trabalhei nas ações do HSBC, Itaú, e fui 6 anos sócio de uma gestora chamada Brescia. Depois disso, decidi fazer a mudança para o mercado de pessoa física, e aí, nos primórdios, comecei a trabalhar na Eleven, em 2017 saí e montei a Levante, né? Virou operacional em 2018, é uma casa de análise independente, né? Focada em ações. Desde então, eu sou estrategista-chefe e toco a empresa, além de ter canal e outras coisas nas redes sociais aí. Mas muito basicamente bom. É isso. Muito bom, fantástico, ótimo. Bom, para a gente começar aqui da melhor forma e colocar toda a nossa audiência na mesma página, né? Para quem não conhece muito bem a Via Varejo, Rafa, se a gente fosse determinar aqui o negócio, como é que a Via Varejo ganha dinheiro hoje? Quem é ela? Bom, vamos lá, né? Começar assim, a empresa. A gente está falando aqui, Casas Bahia, Ponto Frio, basicamente assim, todo mundo conhecia, né? Com Casas Bahia, agora é Ponto, né? Além disso, tem a Extra, Bartira, que é a fábrica de a maior empresa de produção de imóveis da América Latina, que faz parte do grupo, né, e fornece ali os produtos para a rede como um todo. Hoje, né, hoje, se a gente pensar aqui na Via Varejo, né, ela tem 1.113 lojas, né, então 164 do Ponto Frio e 949 das Casas Bahia, mas é uma empresa que a gente vai falar aqui, né, do case, que era uma empresa basicamente do mundo analógico, né, no mundo físico. Sim. E nos últimos 3 anos fez uma transformação para o mundo digital, né? Então hoje muita gente conhece aí, via o crescimento das Casas Bahia, do Ponto Frio, do Extra aí no mercado do e-commerce. Mas basicamente é uma varejista operando tanto via físico como via e-commerce aí, como a gente está acostumado aí, nosso dia a dia. Boa. Fato é que, assim, o setor tem sofrido bastante, né? Ali a gente fala do setor, mas quando fala de varejo na bolsa, todo mundo já lembra de Magalu e Via Varejo, né? Na hora, automático, e a gente tá vendo que os papéis têm, enfim, numa janela recente de tempo, né? Olhando para trás, tem sofrido bastante, né? Aí, né? Exato, derreteram na bolsa. Mas você tá numa ponta otimista, né? Nesse momento. O que tá te deixando tão otimista assim com a Vevar? Vamos lá, né, Colasso? Eu sempre tento me perguntar, né, se a gente pegar a Via Varejo, Magalu, até as outras, né, americanas, as americanas, empresas americanas, né, a Amazon, eBay, tiveram uma forte queda, né? Aqui a gente está falando de 90% de queda. E o que justifica 90% de destruição do valor de uma empresa, né? Porque no final do dia, o que eu tento trazer muito para os investidores é o seguinte, né? Quando você compra uma ação, né? Não é aquelas 4... Não são 4 letrinhas seguidas de um número. Não é aquilo só. Mas é uma empresa por trás, é um modelo de negócio, é um grande ecossistema que existe. E o que justifica essa destruição de valor, né? A empresa mudou tanto assim que justificaria valer 10% do que ela valia um ano atrás.
e esse questionamento e tentar entender a empresa, que eu acho que é o mais importante de tudo, e aí ele vai entender, né? Se de fato não faz sentido, não faz sentido, se estava errado o preço. E aí qual que é o ponto, né? O que eu gosto da Via Varejo? A Via Varejo é uma empresa que, em 2019, né, teve aquela mudança de controle. Então a família Klein assumiu o negócio, que já era deles, né, anteriormente, na fundação das Casas Bahia. As Casas Bahia, né, e a Via Varejo como um todo, estava largado naquele momento, né, não tinha nenhum foco. Era uma empresa praticamente do varejo físico, tradicional, né, 10, 15% ali das receitas vinham do mercado de e-commerce. Na concorrência, a gente tinha Magalu, que tinha explodido, né, então ela explodiu como empresa, né, no crescimento forte do e-commerce. Em 2013, lá ela começou a fazer aquele movimento acelerado. Foi, acho que, a primeira e a grande empresa que conseguiu fazer isso, entregar um resultado de fato via marketplace, via crescimento do e-commerce, e conseguindo ter, de fato, ali um resultado. E aí, com essa mudança, teve toda a troca de comando, trouxeram pessoas novas, pessoas com experiência nesse mercado. A Via Varejo começou a fazer esse movimento para crescer no e-commerce, para construir um marketplace, né? Então, tem algumas formas de você vender, né? Pensando no varejo físico, para ela crescer, para a Via Varejo dobrar de receita, né? Ou tentar dobrar de receita, o que ela tem que fazer? No lugar de ter 1.103 lojas, ela vai ter que ter 2.200. E isso envolve um capital absurdo, né, uma quantidade de locais que você vai ter que escolher, e provavelmente você não tem essa escala para tudo isso, um tempo de maturação das lojas. Assim, é muito difícil você dobrar ou crescer 50%. Quando você se coloca no digital, você tem um custo muito alto em conseguir montar um ecossistema, que é sistema de ter um bom sistema de pagamento, sites, inteligência, logística, que é extremamente importante nesse negócio, porque todo mundo quer comprar e receber. Quem está nas grandes metrópoles quer receber no dia, né? Você compra 24 horas, 48 ali no máximo, não mais que isso. Então você precisa investir muito. Mas depois que você tem essa infra, esses sistemas, esse ecossistema construído, você consegue alavancar teu negócio. Então você consegue dobrar facilmente, né? Não tem uma necessidade de custo de capex ali forte. Além disso, quando você cria um marketplace, né, para quem não sabe, marketplace é quando você vende produtos de terceiro. Então você pega uma loja física ou um e-commerce que tem um site ali, mas não consegue escalar, pluga no seu ecossistema e vende para essa pessoa, né? E aí você começa a ganhar uma alavancagem, você começa a cobrar um FII por essa operação e você se alavanca nesse momento. Então tudo isso é muito escalável. E aí você começa a ter a magia do negócio com tech. Então, acho que esse é o mérito ali da Magalu, né? Antes de 2021, conseguiu dar aquela explosão nos resultados e no preço da ação, e o que a Varejo se colocou para fazer. E ela fez isso, né? Quando ela pega a empresa ali em 2019, o e-commerce representou, todas as vendas digitais, 24%. Em 2021, ela encerra o ano praticamente com 60% das vendas dela feitas via canais digitais. Então, ela deixou de ser uma empresa do varejo tradicional e se transformou numa empresa do e-commerce, que conseguiu investir em tech e entregar resultados de fato. Então, essa transformação é uma das coisas mais importantes que eu vejo no case da Via Varejo. Quando a gente coloca nível de preço, né, a gente está falando de uma empresa que está abaixo dos últimos 5 anos de nível de valor de mercado, né? E quando a gente olha para as métricas de rentabilidade, a gente vai ver que está bem acima do que era. A gente está falando de uma empresa que está valendo 4 bi de real, não é 1 bi de dólar. Costumo dar o exemplo, né? Aquela empresa de patinete na Faria Lima, né? A Green, chegou a valer 1 bi de dólar. Qual o sentido desse negócio? Tem algo muito fora, né? A gente sabe que os patinetes a 1 bi não faziam sentido, mas a Via Varejo ser negociado num valor de mercado menor do que 1 bi é outra coisa para mim que não faz o menor sentido. Uma questão de momento de mercado que a gente está vivendo. Perfeito. Agora, bom, deu para entender que você tem aí uma mescla de turnaround com digitalização, tem uma expansão do business, você colocou, a empresa está mais rentável pelos números que você acabou de citar, né? E dada a queda que o mercado apresentou, tá mais barata.
né? Então acaba se tornando algo mais interessante para vocês nesse sentido. Só que aqui no PQI a gente sempre gosta de lembrar que, enfim, no mercado financeiro a gente é remunerado também para mudar de ideia, né? E tem sempre aqueles pontos de atenção, os riscos, né? Eu sei que a Via Varejo sempre apanhou muito do mercado por ser uma empresa alavancada, ter um nível de dívida elevado. Isso daí continua como um ponto de atenção para vocês, ainda mais nesse cenário que pode ser, né, eventualmente, um cenário mais recessivo, né, onde essas empresas mais alavancadas tendem a sofrer mais? Cláudio, eu acho que esse é um ponto importante, né? Não, a gente no mercado financeiro é isso, é pago para você repensar a tua ideia todos os dias. Você acorda de manhã e o que você se faz de provocação eu tô certo, né? E a gente debate para ver se de fato as teses estão certas ali. E eu acho que uma das questões acho que uma das coisas que estão implícitas na Via Varejo, quando você pega essa empresa valendo 4 bi, é que praticamente está implícito ali que ela quebra, né? Na minha visão, assim, tá implícito que ela não consegue ter uma estrutura de capital minimamente ali saudável para conseguir se sustentar. Aí quando você olha para a dívida da empresa, fala, beleza, vamos olhar para o endividamento da empresa. O que ela reporta, né, ela tem uma dívida de 4,6 bilhões de reais e tem um caixa, né, de 5,2. Ela tem um caixa líquido de pouco mais de 500 milhões de reais. Isso é o que ela reporta. Mas ela coloca recebíveis de cartão de crédito nessa conta. O que é recebível? Ela vendeu, e a maioria das pessoas paga por cartão de crédito. O dinheiro é dela, mas isso vai para uma conta da Cielo, da rede, onde fica lá, e ela, tipo, se você comprou em 12 vezes, né, uma TV, você vai receber em 12 vezes, a Via Varejo vai receber. Mas aquele dinheiro é seu. Se você quiser, em qualquer momento, trazer ele para a tua conta, você paga o desconto ali e traz. Assim, ele é caixa, né? Não é de fato ali, foi receitado, tá ali, mas você pode trazer para a tua conta. Mas se você quiser tirar esse valor da conta, né, a Via Varejo tem uma dívida de 2,7 bilhões de reais. Tá? Então não é uma dívida alta. Para um EBITDA, pensava um EBITDA aqui de 2,5, estou falando de uma vez EBITDA, dívida EBITDA. Então assim, não é o final do mundo. Quando você olha para a dívida, como é que ela vai ser amortizada ao longo do tempo, teve uma parcela aqui de quase 900 milhões no segundo trimestre, e depois 23, 24, 25. Então, assim, não é uma situação onde fala, a empresa não consegue ter dinheiro para honrar. Não, ela está fazendo, inclusive, uma rodada, está captando 500 milhões de reais para recompor uma parte do caixa que ela pagou essa dívida aqui, mas não tem nenhum momento aqui que você olha, estresse e fala assim, cara, não tem condições de se manter. É longe disso. Mas foi o que o mercado precificou. O mercado precificou esse medo, inclusive, de caixa no meio da pandemia. Não sei se você se lembra, mas a ação estava ali entre 16, 18 reais e a Via Varejo veio para casa dos 3. E a conversa ela vai quebrar, não consegue pagar o cronograma dela de dívida, de amortização. Longe disso. Assim, tudo bem que tem muita gente que não considera os recebíveis como caixa, mas na necessidade, se ele quiser descontar tudo, ele traz tudo para o caixa da empresa e zera essa dívida. Então, eu não vejo esse problema. Lógico que ela é um pouquinho... olhando aqui, tipo, não é a situação mais confortável do mundo, né? Eu gostaria que a dívida fosse toda para 2026. Não é isso. Tem 1,6 bi para o ano que vem. Além disso, tem as questões dos passivos trabalhistas. Então, o que aconteceu? Um outro ponto importante, além da dívida, né? Porque a gente estava tudo indo num caminho correto, a empresa estava conseguindo entregar bons resultados, o mercado estava cedendo de forma geral, quando olhava para varejo, quando olhava para e-commerce, mas foi no resultado, se não me engano, do terceiro trimestre de 2021, ano passado. Então, ela soltou um resultado e nesse resultado ela passou um impacto de 900 milhões, né, por volta de 900 a 1 bi, de passivos trabalhistas. E aí isso acendeu uma luz vermelha no mercado em geral. E o que foi, né? Aconteceu ali. A empresa tinha um número de processos grandes, trabalhistas, da gestão passada, do controle passado. E quando você compra uma empresa, você está comprando as pessoas que estão ali, né? Você sabe, a empresa é um CNPJ. O que muda são as pessoas, são a dedicação, são aquelas cabeças ali que podem fazer a coisa acontecer.
eu decidi entrar no case de Via Varejo, eu comprei essa mudança, essa gestão, essas pessoas. Então, assim, existe um passivo ali, e esse passivo aumentou fortemente no semestre. Por quê? Porque no meio da pandemia, muita gente se viu sem emprego, e tiveram alguns grupos de escritórios que foram em massa para empresas específicas, e aí começou a aumentar o número de ação, e os juízes começaram a condenar mais. Então, tiveram duas mudanças aí importantes, e as pessoas que foram para a justiça eram de cargos mais elevados. Então, o passivo trabalhista no trimestre foi meio assustador. E aí, a empresa refez os cálculos que ela tinha dos passivos. Isso tem, né, um impacto aí todo ano. Porém, o que ela tem? Ela tem créditos fiscais a serem monetizados que, de alguma forma, abatem praticamente esse custo. Então, para cada R$1 praticamente que ela tem de passivo trabalhista, ela consegue ter R$1 de monetização de crédito. Então, tem uma ideia, né? Ela tem um cronograma. 2022, ela, né? Como o investidor deveria encarar a Via Varejo na sua carteira, se é uma pimenta. Precificado na Via Varejo, ou na Via, né? Tipo, a merda tá no preço, desculpa, por isso que eu comparei. Ela vale menos do que uma empresa de patinetes na Faria Lima, monetizados em 5 anos. Então, assim, o mercado precificou, eu acho difícil, acho que não faz o menor sentido, e aí qualquer coisinha, né, qualquer EBITDA, assim, é nada. Tipo assim, o varejo sempre foi negociado ali próximo a 20 vezes. Quando você pegava as empresas premiums, a Raia, commodities é negociado a 3, 4 vezes. Quando você olha para uma empresa sendo negociada a 2,6, você fala, não vale, não ia quebrar. Se não vai quebrar, vale muito mais do que isso. E aí, para comprar ação por dia, mas não fazia muita diferença comprar 10 ou a 20, porque era tão barato, você fala, compra, só precisa comprar. E nada. Um outro ponto que eu trago, né, nessa análise é aquela markup de 70%, que é o que ela vende, é um valor de quase na bolsa, o que ela vale como empresa como um todo. Então, assim, está muito errada a precificação. Então, por isso que esses movimentos, né, eu acho que assim, está todo mundo institucional e fora. A hora que o mercado começa a voltar para uma temática de vendemos demais, batemos demais, as coisas começam a voltar. Quando você pega o movimento, né, a gente vê uma queda forte. Eu peguei aqui do início do ano para cá, né? Então a Via Varejo está caindo 53, Magalu 60, Americanas 49, Amazon 33. Você vê, por exemplo, a Vale, a Petro, entregando nos últimos anos 20, 30% do valor dela, que ela está fazendo valor de mercado, agora, tem cash flow agora. Nessas empresas, você consegue ver um resultado 80, 100 vezes EV/EBITDA. Nesse movimento de aumento de juros e de rotação, faz sentido ela corrigir, né? Acho que corrigiu até demais, mas fazia sentido corrigir. Agora, quando você olha de commodities, ela caiu muito mais em função do investidor olhar e falar, é uma empresa de e-commerce, mas ela não tinha nenhuma dessas características. Então, assim, esse movimento de forma geral, global, ajudou muito nessa queda também, né? Mas quando você olha para o micro, para o detalhe, não faz sentido. Esse é o ponto ali, mas nesses movimentos a gente vê isso, né? Assim, o mercado bate em tudo e depois começa a olhar e fazer conta com calma. Perfeito. Ótimo. Então tá aí, tá respondida a questão. Agora, só para a gente fechar com chave de ouro, a gente sabe que, dito tudo que você colocou aí, em tese você tá esperando que essa posição possa dar um bom resultado, né? Em termos de expectativa que vocês têm aí do lado da Levante, qual que é a expectativa para o retorno nesse investimento, né, em Via Varejo? Vamos lá, acho que assim, hoje a gente está num momento tão nebuloso, né, falando de mercado, assim, minha visão é que esse negócio tinha que valer pelo menos 10 vezes EV/EBITDA, no mínimo, assim, se tivesse sendo negociada 10 vezes EV/EBITDA, estaria muito barato, ou seja, a gente está falando de 4 vezes isso, R$10 a ação, é o mínimo, assim, do fair, assim, e mesmo assim, ela estaria muito fora da realidade do varejo ainda, e pensando no que ela criou, né? Eu tento olhar muito hoje, então, eu tive muito a cabeça de analista puro mesmo, durante até
antes de entrar na economia real, né, porque eu faço o papel de analista, de estrategista, mas eu estou na economia real, né? Eu toco uma empresa, fundei uma empresa, e a gente vê que, independente das condições de mercado, hoje está recessão, o juro subiu, as coisas continuam funcionando e pouco muda, né? É muito mais micro do que o macro, né? O micro, tendo uma boa estratégia, ele vai atravessar o macro facilmente. E essa cabeça eu só consegui depois de começar de fato a empreender. E aí, quando você começa a ver, né, que a empresa está pensando em projetos para daqui 12, 24, 36 meses, e muitas vezes eles não vão aparecer no curto prazo, você vê o valor da empresa. E que ela não está simplesmente jogando para a torcida, né? Porque uma empresa muito corporation, né, você começa a olhar, ela quer fazer resultado no trimestre, né? Ela quer mostrar ali para o acionista no TRI, ou então pensando nos 6 meses ali pela questão do bônus. Quando você começa a ver uma empresa que está pensando muito mais longo prazo, eu gosto muito mais. Eu sou um cara que, com visão de empresa, eu penso no longo prazo, não estou jogando para a torcida, né? Estou jogando para os investidores, né? Tem investidores, porque eu preciso maximizar o retorno do acionista, mas no longo prazo, não pensando no bônus ou no trimestre. E eu vejo as ações da empresa, né, em investir em logística, em tech, ter uma disciplina, muitas vezes aí prezar pela rentabilidade do que por crescimento, é uma estratégia de longo prazo. Então eu gosto dessa empresa. Inclusive foi uma empresa que assim, eu recomendava, falava muito sobre ação, né? Muita gente falava, Rafael, você está na empresa, em um momento ali que a ação tinha caído muito, eu decidi comprar, eu não faço tudo via fundos para não ter nenhum problema, né? Sou caso de análise, sou analista, sigo todas as regras da PMEC, mas em um determinado momento decidi ali, comprei 60 mil ações da Via Varejo, coloquei publicamente, falei, galera, eu acredito bastante, assim, skin the game está aqui, estou tomando um pau, segui todas as regras ali da PMEC, bonitinho, tudo disclaimado, mas para mostrar para as pessoas que eu estava alinhado, que eu achava que a ação está muito barata. Ficou mais barato ainda. Nada é tão barato que não possa ficar mais barato, mas quando você pensa no longo prazo, né, preço que se paga, valor é o que você leva, né, e o que você leva é isso, né, esse negócio, esse ecossistema aí que a Via Varejo vem construindo. Boa, mas só para ficar bem clara a mensagem, né, que você colocou ali um pouco do EV/EBITDA para a gente aqui, mas então, em termos de market cap, né? Você falou ali próximo de 4 bi, né? Deveria que esse valor multiplicar por pelo menos 4? Eu tô falando, fazer uma conta assim, simples, de padaria, mas trabalhando aqui com 10 vezes EV/EBITDA, tá? Então, a gente trabalhar com 10 vezes EV/EBITDA, que é o mínimo, assim, do que a Via devia valer na minha visão, tá? Deveria valer 13,59, 13,60, mas 10 vezes EV/EBITDA acho que é muito baixo ainda, né? Como eu falei, o varejo ali é muito mais próximo de 20 vezes, né? Mas a questão hoje é tão fora da realidade que acho que esse número aqui é o piso que a gente pode trabalhar aqui. Então, assim, eu vejo muito descontado, muito mesmo. Isso sem colocar todas essas melhorias, as mudanças que a empresa vem fazendo, né? O ganho de mercado, esse ecossistema. Então, acho que tem muito ainda para acontecer. É um grande projeto ali que eles estão conseguindo entregar. Mas, né, a foto do mercado em si para o varejo, para o e-commerce, né, acaba atrapalhando muito o momento. Muito bom, muito bom. Bom, dessa forma a gente está bem contemplado em relação à tese. Obrigado aí, Rafa, pela aula que você deu em relação à Via Varejo. Ficou bem completo. Eu que agradeço, claro. E vou deixar também o convite para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais. A gente faz isso com todos os convidados que a gente recebe aqui, né? Que vem aqui contribuir com os nossos conteúdos, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Levante, é bem simples aí. Eles estão em todas as redes, onde você olhar, você vai conseguir ver a Levante por lá, tá? E vocês devem também ver bastante eles por aqui no Stock Pickers, porque tem se tornado um grande parceiro nosso também. Fechou? Bom, fechou. Rafa, só ia pedir para você, se quiser deixar um recado final aí para a turma. Ô, pessoal, obrigado, né? Pessoal, valeu, Colado, pelo espaço. Estamos sempre aí para falar, para discutir cases. E o que eu sempre falo, né, nesses momentos assim adversos, tenta olhar para o fundamento, né? Por que você comprou uma ação? Você só vende se os motivos mudaram, né? Se mudou o case, olha de fato para o fundamento, para a empresa.
para quais pontos ali te fizeram comprar, para entender se de fato mudou, né, a empresa mudou, ou se tá barato, né? Acho que esse é o ponto, né? Olhar para a empresa que você decidiu ser sócio. É isso aí, é isso aí. Às vezes é um pouco mais dolorido se manter nos fundamentos, tá? Às vezes é um exercício de fé, mas tem que exercitar. Sem dúvida. Sangue frio tem que ter. Não é fácil. Boa. Muito bom. Bom, vocês sabem muito bem que o PQI tá aqui toda semana no Stock Pickers às 18 horas de quarta-feira. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau.